Olá, meus amigos da enfermagem, estamos começando mais um Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. No episódio de hoje, iremos falar sobre um tema que tem mobilizado a população feminina do nosso país: o papel da enfermagem na estratégia de planejamento familiar com foco na consulta de enfermagem e na inserção do dispositivo intrauterino, mais popularmente conhecido como DIU. Estamos aqui com nossa amiga Ana, enfermeira da atenção básica do município de Franco da Rocha. Olá a todos, é um prazer estar aqui e eu é que agradeço nessa oportunidade de estar contribuindo com o Corém São Paulo. Temos também a nossa querida conselheira Patrícia Crivellaro, que tem contribuído ao longo dessa gestão 2021-2023 com a atenção, aos cuidados de enfermagem na saúde da mulher, na atenção feminina. Então, Patrícia, dê o seu olá aí para os nossos ouvintes. Olá, muito feliz também de estar aqui, poder contribuir com esse debate tão importante para a enfermagem, de todo o nosso país, nosso estado, e também para o SUS e para toda a população. E para contribuir conosco remotamente, doutora Daniele, que é a coordenadora da Comissão Nacional da Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem, que não pôde estar aqui junto conosco neste podcast em virtude da sua agenda, mas vai dar a sua contribuição também conosco remotamente. Eu que agradeço, doutor James, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a temática e compartilhando a experiência do Conselho Federal de Enfermagem com o Brasil, em especial com o estado de São Paulo. Bom, devidamente apresentados, é claro, falta você, que é parte fundamental do nosso podcast, o nosso profissional de enfermagem, a nossa sociedade, e esse é o papel do Corém São Paulo, levar conhecimento através das diversas formas de mídia. Participe conosco do nosso podcast Sala de Enfermagem. Bom, vocês sabem que a nossa profissão, uma profissão que tem feito toda a contribuição com a sociedade brasileira, e quando a gente fala de cuidado, dentro de uma profissão majoritariamente feminina, a enfermagem hoje é composta por 84% de mulheres, majoritariamente uma profissão que tem tido um olhar totalmente diferenciado para a sociedade, e nós, enquanto instituição, também damos esse olhar diferenciado para o profissional de enfermagem, porque quando nós falamos de cuidado com a mulher, nós precisamos nos preocupar que a saúde não é só apenas o sistema, muitas vezes o sistema saúde e doença. Existem muitas outras situações que estão envolvidas nessa questão do cuidado com a mulher, E quando pensamos na profissional de enfermagem também como uma componente da nossa sociedade, devemos lembrar que a enfermagem hoje no âmbito feminino é aquela que é responsável por mais de 70% da composição familiar enquanto arrimo de família, aquela que tem dupla, tripla jornada. Então o Conselho Regional de Enfermagem tem essa preocupação e, é claro, através desta promoção nós queremos levar, além do profissional, também para a sociedade. E aí, dentro desse aspecto extremamente importante, a saúde da mulher é algo que tem feito a diferença no dia a dia. Ao longo desses 3 anos, por diversas vezes, deleguei à doutora Patrícia Crivellaro que estivesse junto aos profissionais de enfermagem discutindo este tema. E quando hoje o Conselho Federal de Enfermagem se coloca na posição de ser o promotor dessa política pública, de uma política do Ministério da Saúde em levar conhecimento, e nós, enquanto executores dessas políticas também, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, temos um papel importante, eu gostaria de saber de vocês, neste âmbito que vocês atuam diariamente, esse planejamento familiar, ele tem se tornado diferente ao longo do período? Como é que hoje vocês encaram essa política pública, de saúde para a nossa sociedade, olhando, é claro, pela perspectiva da nossa enfermagem? Perfeito, com certeza. A área de atenção primária, ela é uma área que eu sou suspeita a falar porque, de fato, ela atende muitas demandas, muitos públicos, e quando a gente fala da atenção à saúde da mulher, é uma área, é uma linha de cuidado que traz dentro dela muitos eixos, Desde a atenção à mulher em idade reprodutiva, à gestante, à mulher no puerpério, na menopausa, no climatério. Então, em todas as fases da vida da mulher, a gente atua. E a atenção primária, ela vem como fortalecedora dessas práticas, ela vem como ampliação de acesso, como
primeiro contato, aquela porta escancarada para receber todos esses públicos. Então, quando a gente pensa no planejamento familiar, né, nesta área, é interessante a gente lembrar que esse termo ele foi tratado lá em 1984, das primeiras vezes que ele foi tratado ali Tempo dentro que a gente não era criança, né, Patrícia? Graças a Deus. Exatamente, eu não tinha nem nascido ainda. Mas ele tá lá desde 1984, onde? Na política de atenção integral à saúde da mulher. E logo depois, em 96, outras políticas públicas foram reforçadas por conta da lei que institui o planejamento familiar. Só para a gente entender esse contexto global que existe, até um pouquinho histórico disso. A Lei 9.263 de 2000 e de 96, né, ela trouxe aí o planejamento familiar, o escopo, porque assim, a gente precisa olhar para ele enquanto uma estratégia de tornar o cidadão, o usuário, não só a mulher, mas o seu marido, ambos como atores, como peças importantes aí no processo de constituição de uma família, de constituição de uma prole. A gente precisa tornar, e a legislação em todas as políticas vem trazendo isso, essa família, essa mulher, este homem, enquanto pessoas que podem decidir em constituir uma prole, aumentar uma prole, limitar uma prole. Então, toda a legislação, as políticas públicas, depois veio o caderno de atenção básica, na sequência a gente tem também, um pouquinho antes do caderno de atenção básica, que ele é de 2013, o caderno 13, né, que traz muito o planejamento familiar ali no seu escopo, nós temos também a própria Rede Cegonha, né, com a portaria de 2011, que traz também, ela que está em processo de atualização, que traz também o planejamento familiar enquanto fundamental nas práticas. E como a enfermagem, né, tem tratado com isso lá na atenção primária, como você mesmo disse, James, a nossa categoria, não é, Ana, ela é linha de frente e a gente tem o maior número de profissionais, e sim, Exato. Mulheres, e está ali na frente. Por que a enfermagem é tão importante nesse processo? Porque ela consegue ofertar esse acesso que essas mulheres precisam, por meio da nossa consulta de enfermagem, né? Todo o contexto da consulta de enfermagem, a metodologia empregada na consulta, nosso processo de enfermagem, possibilita o quê? Possibilita a coleta de dados, e quando a gente pensa no planejamento familiar, a gente já consegue olhar para isso, né, para essa coleta de dados como o que essa mulher espera, qual que é a expectativa dela, não é verdade? É isso. Lá no treinamento de pré-natal, quando eu trabalhei eu estou trabalhando, né, desde que a gente iniciou a nossa gestão, agora já finalizei mais de 70 municípios com treinamento de pré-natal de risco habitual. Lá no comecinho eu tenho uma abordagem bem importante sobre o planejamento familiar também. Qual que é? Quando a mulher chega para fazer um teste rápido de gravidez, a gente está ali, nós vamos fechar um diagnóstico de gravidez por meio do teste. Sim. E aí, o que é feito com a mulher que deu negativo? É uma pergunta interessante. Ou eu deixo ela ir embora? Exato. Graças a Deus que você não está grávida, pode ir embora. Eu acho que a gente não pode fazer isso, né, Patrícia? Exatamente. Então essa é a minha abordagem, porque o teste rápido muitas vezes é feito pelo técnico, pelo auxiliar, não tem problema, ele pode fazer, mas ele precisa estar devidamente orientado a captar essas mulheres com teste rápido negativo para o planejamento familiar, inserir numa consulta. Que bom. Ana, a Patrícia falando de planejamento, mas aí eu vou retomar um pouquinho. Eu já falei aqui algumas vezes nos outros episódios que eu tenho 23 anos de formado. E ao longo da minha formação eu tive a oportunidade em algumas vezes fazer estágio de atenção básica. Confesso para vocês que não era a minha praia, não era o que eu gostava de fazer, mas, né, a gente pratica e realmente deixa algumas coisas guardadas para você continuar fazendo essa enfermagem diferente. E eu me lembro lá atrás, quando eu fiz o estágio de saúde, né, da mulher na UBS, a gente se preocupava muito em fazer uma palestra, em falar de camisinha, em falar de contraceptivos físicos, químicos. Diz uma coisa pra mim hoje, Ana. Quando você fala hoje da questão de prevenção, a abordagem que você tem buscado para esse público feminino, o que é que vocês têm trazido de novo nessa abordagem? E aí sim, o foco da nossa discussão aqui, que é essa inserção do DIU. Como é que hoje eu coloco isso dentro da consulta de enfermagem para esclarecer a população e deixar na mão dela a melhor decisão clínica para esse planejamento familiar? Como você mesmo falou, né, na atenção básica,
o SUS, ele tem vários tipos de métodos contraceptivos que estão disponíveis. Em geral, algumas UBSs adotam reuniões de planejamento familiar. No entanto, esse tipo de reuniões, eles são considerados às vezes burocráticos. Por quê? Em geral, tem uma data marcada, um horário, e nem sempre as mulheres conseguem comparecer. Então, no âmbito do SUS, da minha atuação, eu tenho buscado atender, ainda que de forma individualizada, em consulta de enfermagem, aquelas usuárias que não conseguem estar presentes no grupo de planejamento familiar. Até mesmo porque, mesmo que seja uma interação em grupo, onde vai haver trocas de experiência, eu não posso deixar que aquela usuária seja prejudicada pelo não comparecimento em um grupo. Eu não posso fazer esse tipo de barreira burocrática de acesso. E eu tenho visto que durante a consulta, cada usuária ela tem essa particularidade. Porque assim, hoje a OMS ela traz para a gente, né, os critérios de elegibilidades. Existe até um aplicativo que já foi falado em alguns cursos do Corém, que é o iContracept, que também já fortalece mais a nossa segurança enquanto enfermeiro na prescrição do contraceptivo. Legal. E além disso, o próprio Ministério da Saúde ele traz esse respaldo para que o enfermeiro, diante da consulta de enfermagem, faça esse tipo de oferta. E essa oferta, ela vai além do DIU, além do contraceptivo oral, injetável, porque hoje, culturalmente, a gente observa que as pessoas elas buscam a unidade básica de saúde para consulta médica. Em geral, quando chega até o enfermeiro, é porque vai realizar o procedimento Papai Nicolau, ou vai realizar a questão do teste rápido. E isso ele tem que ser desmistificado. Porque o enfermeiro também é responsável pelo aquele usuário. O enfermeiro é privativo dele a consulta de enfermagem. Então, se a gente consegue fazer essa mudança dessa cultura de que eu estou aqui, eu não sou apenas a pessoa do procedimento Papai Nicolau, então a gente acaba também empoderando aquela mulher da escolha. Exato. E é assim, é um passo de formiguinha, né? A gente tem que mostrar o nosso serviço, tem que mostrar que não é só a coleta Papai Nicolau, Perfeito. não é só a inserção de DIU, é todo um contexto e que naquela consulta, hoje, se o enfermeiro que estiver fazendo aquela consulta estiver habilitado a fazer a inserção, ele já faz a inserção na própria consulta. Se durante a inserção o enfermeiro observar que aquela mulher encontra com o Papai Nicolau atrasado, já aproveita a oportunidade, já faz a coleta, ou seja, é tratar a usuária de forma individualizada, de modo tanto no âmbito do SUS, né, que é a saúde pública, que envolve o coletivo, quanto também nas particularidades de cada um. Que bom, eu vejo que a individualidade e a particularidade do atendimento, ela se permanece, né? Isso é um dos princípios da nossa profissão, tratar o indivíduo como um ser único, né? Então faz parte desse contexto. E você traz aí uma outra perspectiva que é justamente a inclusão da tecnologia para conscientizar a população e também um outro papel que é o de busca ativa, de fazer o que a Patrícia disse. Ter um teste negativo não significa que essa mulher possa ir embora da minha unidade sem que ela possa ter sido orientada. É uma oportunidade. Né? Então, vocês trouxeram duas perspectivas extremamente importantes. A Patrícia do momento histórico e de como isso se coloca como política pública. Você traz da atuação do enfermeiro e da evolução deste processo do cuidar. E é claro, a gente agora vai ouvir a doutora Daniele, que vai falar como a Comissão Nacional de Saúde da Mulher tem atuado no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem para promover dentro dos conselhos regionais e nas unidades de saúde essa capacitação, principalmente tratando do ponto de vista da aplicação da consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem identificando a possibilidade da inserção do DIU. Doutora Daniele, traga suas considerações, por favor. O Conselho Federal de Enfermagem, né, ele vem encabeçando, gente, uma capacitação em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. E dentro dessa saúde sexual e reprodutiva pode estar a inserção do DIU de cobre TCU 380A. A gente vem capacitando enfermeiros, né, em vários estados do Brasil, já caminhamos por mais de 10 estados do Brasil, capacitamos enfermeiros não em inserção no DIU,
mas capacitando enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica, na qual, dentro dessa consulta, a gente tem a oportunidade de resgatar junto desse enfermeiro, de conversar, de alinhar, né, propriedades e temáticas já vistas por eles em algum momento, né, na graduação e no próprio fazer esse enfermeiro, lapidando esse fazer, baseado em evidências científicas e trazendo esse fazer para uma consulta de enfermagem sistematizada e ampliada, na qual a gente tem como foco a pessoa que está sendo cuidada. E aí, dentro dessa consulta, a gente trabalha sexualidade, a gente trabalha questões de gênero, a gente trabalha questões de violência às pessoas, violências físicas, morais, psicológicas. A gente encaminha, né, para psicóloga, a gente encaminha para uma rede instituída. A gente realiza um exame físico completo e ampliado, identificando, inclusive, várias patologias, né? E, caso essa pessoa esteja apta, não a partir dos exames, mas a partir de uma consulta de enfermagem qualificada e ampliada, ela pode inserir, né, o dispositivo intrauterino se ela for elegível para esse método. E esse for o método de escolha para ela, né? Então, a gente tem capacitados enfermeiros no Brasil, não para inserir DIU, mas que a gente possa melhorar todos os indicadores para além do planejamento reprodutivo, que a gente possa melhorar a captação das pessoas no estado de violência e possa encaminhar, que a gente possa trabalhar a sexualidade, em especial com os nossos adolescentes. E também que a gente possa trabalhar o planejamento reprodutivo, tendo como principal indicador a redução da mortalidade materna, a redução do abortamento seguro e, em especial, gente, que a gente possa contribuir com um mundo mais feliz, com um mundo mais amoroso, quando a gente consegue ajudar as pessoas a planejarem as suas famílias desde a concepção. Então, ensinar os enfermeiros a inserir o DIU é para além de um método puramente contraceptivo, né? Mas é a gente ensinar o enfermeiro a fazer uma consulta qualificada e ampliada, podendo ofertar várias coisas nessa consulta, dentre elas a escolha do método contraceptivo apropriado e a inserção do DIU, se a pessoa estiver apta e elegível para este método, contribuindo assim, em especial, para a redução da gravidez de adolescência, abortamento inseguro, mortalidade materna, mortalidade infantil, e aumenta, inclusive, o nível de alfabetização daquele país, reduz violência à mulher, dentre outros indicadores. Então, é sobre isso, né? É sobre essa matéria que a gente vem avançando no país, né? Com a inserção do DIU dentro de uma consulta de enfermagem qualificada e ampliada, e, principalmente, embasada em evidências científicas, né? A gente não diz que não se pode solicitar um ultrassom, que não se pode fazer um teste rápido, mas que o nosso fazer, ele seja amparado nas melhores evidências científicas mundiais, né? Então, a gente usa, sim, e solicita, sim, alguns exames, quando preciso. Mas esses exames, ele é um dos instrumentos que fazem parte da consulta para a tomada de decisão do profissional enfermeiro, tendo como centro do cuidado, como centro desse cuidado, a pessoa, trazendo resolutividade, eficácia e, acima de tudo, garantindo às pessoas acessibilidade a um método que há muitos anos está disponível nas nossas farmácias e que agora a gente começa a ter um boom no Brasil, a gente começa a ter a oferta do DIU para as pessoas que assim o desejam, estejam elegíveis pelo método, ofertado pelo profissional enfermeiro. Por quê? Porque esse recurso DIU, ele já existe nas nossas farmácias há muitos anos, né? E aí, a gente tinha esse recurso nas farmácias, a gente tem as pessoas na ponta que precisam desse método, mas a gente não tinha o profissional que pudesse ser capacitado e que garantisse acessibilidade a essa profissão, a essas pessoas. E é nesse cenário que entra o Conselho Federal de Enfermagem, né? Ele vem trazendo garantia e ele vem trazendo capacitação para os profissionais enfermeiros, garantindo essa liga, garantindo que esse recurso que já existe nas farmácias dos estados, eles possam ser ofertados para as pessoas que precisam na ponta, né? Qualificando e melhorando o cuidado de mulheres, de homens e de famílias do nosso Brasil. Bom, nosso estado de São Paulo tem avançado muito na questão de os municípios começarem a fazer essa capacitação. É claro, como qualquer ação do profissional enfermeiro, do profissional de enfermagem, existem muitas resistências. Quando a gente fala de atenção básica e o trabalho da equipe multiprofissional, muitas vezes o enfermeiro é colocado, como você bem disse, é naquele que vai colher o Papa Nicolau, aquele que vai entregar o contraceptivo, e a gente sabe que vai muito além disso. E quando a gente trata dessa perspectiva de fazer um pouco mais, vem as resistências.
né? Eu já tive ao longo dessa gestão a oportunidade de conversar com alguns secretários de saúde, alguns enfermeiros que estão na posição de secretários adjuntos, e eles colocam que justamente a dificuldade, a resistência, principalmente da classe médica, em entender que a consulta de enfermagem é um dispositivo legal, privativo do enfermeiro, e que serve para ser o condutor para identificar qual é a melhor técnica ou qual é o melhor contraceptivo a ser ofertado pela mulher, né? Muitas vezes é barrado. Não, o enfermeiro não pode fazer. Ou seja, está se colocando ali uma situação de reserva de mercado, né? E aí eu vou perguntar para vocês duas, Patrícia, que vem lá de Lins, do interior de São Paulo, e que tem feito um papel, como ela já disse, em 70 municípios, Ana, que é de Franco da Rocha, da região metropolitana de São Paulo. Como vocês têm atuado nestes municípios para mudar a perspectiva do enfermeiro e da equipe multiprofissional e aceitar que a consulta de enfermagem, com a possibilidade de inserção do DIU, hoje é um papel do enfermeiro que está na atenção básica? É extremamente desafiador, James, trabalhar com essas políticas públicas e eu sempre associo a isso com a falta de conhecimento. A gente percebe uma falta de conhecimento, principalmente de gestores, muitas vezes, da real atuação da nossa categoria profissional, né? Então, a gente enfrenta, às vezes, algumas dificuldades. Estou falando enquanto alguém que tem percorrido algumas cidades, desde as mais pequenininhas até as maiores, para trabalhar o treinamento, alguns treinamentos na área de saúde da mulher. E o que a gente percebe? Percebe cidades que a gente encontra desafios e barreiras, até, por exemplo, na prescrição de penicilina por enfermeiros, na própria prescrição do protocolo da gestante, de medicamentos, solicitação de exames. Tem municípios que não liberaram para o enfermeiro fazer isso ainda. Então, o treinamento, a capacitação, esse conhecimento sendo levado, e o que é mais legal, os gestores que convidam o Corém São Paulo, né? A Ana estava falando comigo lá de Franco da Rocha, e eu falei para ela assim, ela falou, como a gente faz para levar a capacitação para lá? Eu falei assim, o seu gestor encaminha um e-mail, sua secretária de saúde encaminha um e-mail solicitando ao Corém São Paulo a capacitação. Exato. Então, isso facilita essa parceria, sabe? Esse trâmite. Ele está convidando o conselho, enquanto um órgão que vem trazendo legislações, tudo que é legal, né? O que já está habilitado para a nossa profissão exercer. E muitos deles ficam nos treinamentos. É verdade. E muda a perspectiva. Eu já passei por diversos lugares onde não existia a consulta de pré-natal pelo enfermeiro e que foi implantado. Então, olha que legal. Muito bom, muito bom. A gente implantou mesmo em diversos... Lins é uma cidade que a gente implantou após o treinamento, não tinha antes. E aí eu refiz o treinamento novamente pela troca de pessoas e aí a gente implantou agora, eles conseguiram a liberação da medicação e dos exames. Então, nesse estado extremamente grande... De mais de 600 municípios, exatamente, diga-se de passagem. Com essa heterogeneidade que a gente tem, né? As ações não são igualitárias, né? Então, dependemos dos gestores. Eu penso que levar esse conhecimento, os gestores estarem abertos, a equipe estar aberta, atenta, né? Nós da enfermagem precisamos estar atentos a pedir essas capacitações, a querer, né, estar presente, a vir até São Paulo, a se deslocar se necessário, a gente também vai até lá. Então, é muito relevante participar, né, na produção desse conhecimento, estar junto conosco. Eu acredito que esse é um ponto bem importante, Ana. Sim, Patrícia. E você levou em consideração um ponto-chave que eu considero que é a questão de protocolo. Lá no município de Franco da Rocha, eu atuo na Comissão de Ética de Enfermagem, né, que é um dos filhos do Corém. E a gente já tem desenvolvido diversos protocolos a pedido da Diretoria de Atenção Primária. E é importante falar que, a nível de protocolo, ainda que cada município tenha o seu, devido a seus fluxos próprios, a gente deve seguir o que está recomendado pelo Ministério da Saúde. Inclusive, no âmbito do DIU, existe um artigo que publicou que, dentre essas barreiras organizacionais, estão justamente a elaboração de protocolos que nem sempre levam em consideração essa observação do que dispõe o Ministério da Saúde, o que dispõe a organização, né, de saúde, e isso vem a dificultar também o acesso a essas mulheres na contracepção e DIU. Lá no município de Franco da Rocha, a gente ainda não tinha nenhum enfermeiro treinado para fazer esse tipo de inserção.
Então, durante a minha pesquisa de mestrado, como eu trabalhei com a implementação de ações acerca da agenda e o local onde foi feita essa pesquisa era em um ambiente ruralizado, eu já percebi que essas mulheres elas iam ter essa dificuldade do acesso do dispositivo. Primeiro porque o ambiente rural ele fica distante mais ou menos de 12 quilômetros do centro da cidade, que é o local onde tem esse profissional habilitado para fazer essa inserção. Certo. Só que uma pesquisa de mestrado, ela exige muito da gente, ainda mais um mestrado profissional. Sim. Então eu fiquei um pouco naquela ansiedade, mas não, vamos terminar primeiro uma coisa para depois iniciar outra. Eu estava até conversando com a Patrícia, que devido a essa questão da pesquisa, do mestrado e esse anseio, depois que eu vi que essas mulheres elas iam ter essas barreiras devido a baixo poder financeiro, a questão da própria geografia em si, daquele local que às vezes tem uma região que, por ser baixa, tem a questão do alagamento, não consegue trafegar entre a unidade básica e a região central. E aí foi onde eu ia buscar por meios próprios fazer esse tipo de capacitação, já que o enfermeiro, desde que treinado, seguindo a resolução, é considerado habilitado. Mas aí, como membro da Comissão de Ética de Enfermagem, o que eu pensei? Não, uma comissão de ética, ela também é educativa. Sim. Então, vou lançar essa proposta para os demais membros e foi onde todos aceitaram. Hoje, no município, eu e a presidenta, a Ana Paula, a gente está em processo ainda de formação para a gente não mexer no orçamento da prefeitura, digamos assim. Eu, devido às minhas diversas especializações, mas todas focadas na atenção primária, que eu tenho saúde da família, saúde da mulher, entre outras, e a presidente da Comissão de Ética, Ana Paula, já atuar como professora, a gente estruturou toda a grade dessa formação. E aí a gente, é claro, apresentou a nossa diretora de atenção primária e ela aceitou e nos uniu ao núcleo de educação permanente. Que bom. Porque o que a gente precisava? Saber se a gente teria os insumos necessários. E o município de Franco da Rocha tem todos os insumos necessários. Então, uma vez que a gente tinha os insumos e a gente tinha os profissionais que não iriam ser custeados por um valor a mais da prefeitura... Ou seja, aumentar o gasto dessa prefeitura. Isso, aumentar o gasto. Então, a gente foi com a cara e com a coragem, digamos assim, e estruturamos a capacitação e deu tudo certo. E, inclusive, a gente contou, né, com a presença do nosso presidente, James, e a Daniele, que deu uma incrementada, digamos assim, na nossa grade curricular, né, que ela trouxe também a questão da violência sexual, sim, a questão dos testes rápidos, da coleta. E aí a gente, como eu falei para vocês, como a gente não tinha um profissional médico para fazer esse treinamento, a gente, enquanto enfermeiro, tendo uma especialização, a gente pode ser docente. Sim. Mas e quem que ia treinar a gente? Aí foi onde a gente buscou o apoio, as parcerias, o conhecimento que a gente tem. E alguns médicos do município, eles se dispuseram a estar fazendo esse treinamento prático. Legal. Mas a gente sabe que são profissões diferentes. São ainda pessoas diferentes, isso, né? São pessoas diferentes. Então, ainda que a gente trabalhe dentro da equipe multidisciplinar, interdisciplinar, mas enfermeiro... Agora eu compreendo, tem que ser treinado por enfermeiro, porque a consulta de enfermagem ela é privativa do enfermeiro. Bom, aproveitando a sua fala, né, já que vocês trouxeram o cenário paulista, eu tenho absoluta certeza que a doutora Daniele, que anda não só por São Paulo, mas também por muitos estados, tem outras histórias para contar para a gente a respeito da importância da capacitação do enfermeiro e da atuação desse enfermeiro no cenário da consulta de enfermagem e da exceção de DIU. Doutora Daniele, conte para a gente aí como tem sido essa sua vivência enquanto Comissão Nacional, passando por os diversos estados do nosso país. O treinamento ofertado hoje pelo Conselho Federal, né, ele é um treinamento que ele segue a Resolução 690 de 2022, né, ele é um treinamento que ele cumpre a carga teórica e a carga prática, né, e o que foi que a gente viu de diferente, né, não só no estado de São Paulo, mas nos diversos estados por onde a gente passou, que isso inclui a região sudeste, a região nordeste,
a região norte, dentre outras, né? O que foi que a gente viu de diferente, gente? Que quando o enfermeiro, né, ele entra nessa ação de poder ofertar o dispositivo intrauterino, os métodos, né, de longa duração para as pessoas que precisam, através de uma capacitação encabeçada pelo Conselho Federal, a gente consegue ver uma mudança de indicadores daqueles estados, né? Estados que por muitos anos eles tiveram sem inserção de DIU, por exemplo, né? E quando a gente traz o enfermeiro para esse cenário, a gente aumenta no período de 3, 4 anos esse número de 100 inserções para 5.000 inserções, né? E lógico, o que a gente está falando não é só de número de inserções, a gente está falando de 5.000 famílias que foram atendidas, a gente está falando de 5.000 famílias que continuam sendo acompanhadas, né? E a gente está falando de 5.000 famílias que tiveram seu direito garantido. Então, em especial, o que a gente percebe com essa capacitação é que a entrada do enfermeiro neste cenário, ele muda indicadores de saúde. E é a mudança desses indicadores que a gente vai conseguir enxergar a médio prazo e a longo prazo a redução dos indicadores que a gente tanto luta, né? Como gravidez de adolescência, mortalidade materna. E são a partir de ações como essa que a gente vem contribuir com a redução desses indicadores. Então, a principal ação, né, o principal resultado dessa capacitação, sem dúvida alguma, é a mudança de indicadores em números que os diversos estados já trazem no nosso Brasil, que tem os enfermeiros à frente, ofertando a consulta de enfermagem ginecológica com a inserção de DIU para as pessoas que desejam e que estejam elegíveis para esse método. Meninas, certamente nós passaremos aqui mais umas 2, 3 horas batendo papo fácil a respeito de tudo isso, mas nós estamos chegando a mais um final de um capítulo dos nossos podcasts. O Sala de Enfermagem tem esse objetivo de informar, mas de ao mesmo tempo deixar uma pitadinha de querer um pouco mais, né? E para isso eu gostaria de ouvir as considerações finais. Ana, traga aí para os nossos ouvintes quais são as considerações finais que você gostaria que eles levassem do nosso Sala de Enfermagem. Eu quero dizer a você, enfermeiro, enfermeira que está me assistindo, se você tem um sonho, não desista. Porque o nosso trabalho, como eu falei no início, é um trabalho de formiguinha, mas ao tempo a gente vai conseguir mudar essa cultura de que a consulta em si é apenas direcionada ao profissional médico. Nós, enquanto enfermeiros, nós temos diversas habilidades, cada um nas suas especializações, nas suas dedicações, e nós, de fato, podemos fazer essa diferença. Hoje nós somos em mais de 2,5 milhões de profissionais, né, dentro do Brasil, e eu me sinto honrada em ser uma dentre essas 2 milhões em processo de treinamento em inserção de DIU, que era algo tão distante, mas que está acontecendo. Por isso que eu falo a você, se você tem um sonho, não desista. Perfeito. Muito bom. Que bom, Ana, muito legal. Doutora Daniele, agora é a sua vez. Deixe as suas considerações finais aí para o nosso público. Então, gente, chegando ao nosso final do podcast, eu quero só falar, né, agradecer pelo convite em nome do Dr. James, presidente do Corém São Paulo, e dizer que o Conselho Federal de Enfermagem ele está empenhado, né, na luta por enfermeiros, técnicos e auxiliares, podendo contribuir para ofertar o melhor que a gente tem para a população brasileira, né? E, em especial, dizendo que a gente vem avançando com esse curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na inserção de dispositivo intrauterino em vários estados do Brasil, e que em 2024 a gente vai avançar de forma muito sólida no DIU pós-parto, que vem garantir resolutividade, que vem garantir acessibilidade em tempo oportuno para as mulheres que ali já estão parindo ou para as pessoas que ali já estão parindo, né? A gente vem contribuir ainda mais, consolidando a prática da capacitação do DIU de intervalo por enfermeiros em vários estados que a gente ainda não conseguiu chegar, mas que iremos chegar. E a gente vai avançar em outras frentes também, como a inserção do Implanon por enfermeiros, né? E a utilização da ferramenta ultrassonográfica na consulta obstétrica e na consulta ginecológica, trazendo segurança, qualidade e resolutividade para o nosso fazer. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, em parceria com todos os conselhos regionais, com o Conselho Regional do Estado de São Paulo, iremos avançar. Iremos avançar muito nesse Brasil, trazendo força para os nossos profissionais de enfermagem, trazendo autonomia,
trazendo valorização, trazendo uma prática baseada em evidências e, acima de tudo, contribuindo com a população cada vez melhor e contribuindo positivamente na vida de homens, de mulheres e de famílias deste Brasil. Patrícia, bom, agora você vai deixar, né, como conselheira da gestão 2021-2023 e futura conselheira da gestão 2024-2026, as suas considerações finais e quais são as perspectivas do nosso conselho para a população de enfermagem e a sociedade vinculada à questão do tema que nós discutimos aqui. Perfeito, vamos lá. Eu penso assim que toda categoria profissional, juntamente ao conselho, que com certeza estou em fase de elaboração de um projeto, né? Ele já está quase fechado, né, para capacitação de multiplicadores, porque num estado tão grande como esse, a gente precisa de multiplicadores dessas ações. Sim. Quando a gente pensa no quesito acesso, gente, presta atenção, são mais de 55%, essa é a estatística no Brasil, das mulheres grávidas, elas não queriam estar grávidas. Ou seja, elas não planejaram a gravidez. O que está acontecendo? Dificuldade de acesso ao planejamento familiar é um desses tópicos. É isso mesmo. E com a consulta de enfermagem, né, focada nisso, que como a Ana falou, o presidente também trouxe isso muito bem, existe uma fragmentação. Meu mestrado também, Ana, e doutorado foram na área de consulta de enfermagem e atenção primária. E o que a gente percebeu durante todo o processo? Fragmentação do contexto da consulta de enfermagem. A gente olha para o problema, né? A enfermagem está olhando para o problema. E aí a gente deixa de aproveitar a oportunidade de uma mulher que está ali, né? E que não é só a mama, não é só o colo do útero, entende? Não é só a gravidez, ela tem outros contextos que a gente precisa ter esse olhar. A gente fala muito dos hiperutilizadores do SUS. Sabe quando eu escuto não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, essa pessoa vem na unidade todo dia, tem hora para chegar. Eu adoro ouvir alguém falando isso, porque eu falo assim, essa pessoa certamente está perfeita em relação a tudo, né? Se ela vai todo dia, Papai Nicolau tá em dia, já foi na dentista, já foi no psicólogo, já foi... Tá tudo nem perfeito. Sempre é assim, né? Quando você vai checar o prontuário. Exatamente, é nesse ponto que eu chego. Muitas vezes as mulheres são tidas, até as idosas, como hiperutilizadoras, mas tá tudo bem com elas? Entende? É esse olhar, olhar para a integralidade desse cuidado dessa mulher como um todo. Então, sim, é fortalecer essas ações, entendendo que o COFEM, o COREM, né, o Ministério da Saúde, juntos apoiaram esta causa, mais uma oportunidade de contracepção, que é a inserção do DIU, né, pela nossa resolução 690 de 2022, trazendo o quê? Olha, a enfermagem tá aqui, vamos lá, vamos ampliar esse acesso, ofertar para esses mais de 50% de mulheres que estão engravidando de forma indesejada esse acesso. E essa inserção de DIU certamente vem para potencializar essa ação, né, e trazer essas gravidezes de forma mais segura, de forma mais, né, com menor risco de complicação. Essas mulheres bem cuidadas pela consulta de enfermagem antes, com exames realizados, as que querem engravidar, as que não querem, nós temos a inserção de DIU, né, como possibilidade. Lembrando que o DIU, né, a chance de insucesso do DIU é de 1%. Quando a gente pensa nos outros contraceptivos, vai de 8% a 12% a chance de insucesso. Então, um dispositivo seguro. É um dispositivo seguro. E a enfermagem, os estudos que já temos aí nessa área aponta que nossa profissão, nossa categoria, né, os estados que já estão implantando, os estudos mostraram que não teve nenhum prejuízo pela implantação. Pelo contrário, tem muita qualidade. Tem ganho. Tem muito ganho. Então, estou muito feliz de estar junto ao COREM São Paulo, né? Sou da atenção primária também. Minhas especializações são da área de atenção primária. E entendo isso, a saúde da mulher, como um eixo, até para o Previne Brasil. É um eixo extremamente importante Sim. nos nossos indicadores públicos. Então, estamos aí nesta causa junto ao COREM São Paulo e vamos levar, nesses próximos anos, a essa multiplicação do conhecimento sobre inserção de DIU para essa população da enfermagem. Que bom! Fico muito feliz com as considerações de vocês. Enquanto participantes deste podcast, eu tenho absoluta certeza que o conhecimento de vocês foi fundamental para fazer a diferença para a enfermagem brasileira e principalmente para a enfermagem paulista, que é o nosso estado, né? Agradeço a participação de vocês neste episódio do podcast e, é claro, dizer a você, profissional de enfermagem, que a gestão 2021-2023 trabalhou intensamente para que você recebesse o melhor.
E a gestão 2024-2026 vai seguir trazendo essas novidades. Aguarde que logo nós traremos para você a nova publicação dos nossos protocolos, teremos um grupo atuante e capacitando os profissionais na consulta e inserção do DIU. Por isso, nosso muito obrigado a você que esteve conosco assistindo a mais um episódio do Sala de Enfermagem. Você que acompanhou a cada um dos momentos e a este conhecimento trazido aqui, fique aqui o nosso forte abraço e, é claro, não deixe de conferir nas nossas redes sociais os demais episódios da nossa do nosso podcast Sala de Enfermagem. Eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. Você deve seguir também as nossas redes sociais do Corém São Paulo, tanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no nosso Instagram, Facebook. E, é claro, todas as formas de comunicação do Conselho é para levar o melhor para você. Muito obrigado e até a próxima.